Vamos lá então, pessoal. A sociedade empresária ABC, concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiros, opera a linha de ônibus 123 no município X e completa seu percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. De transporte deve incidir. Vamos lá, gente, olha só. Para a gente entender. A sociedade empresária ABC, ela é concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiro. Então, para a gente pensar, né? É igual a Valadarense aqui em Valadares. O que ela faz? Transporte público coletivo de passageiro. A maioria de vocês deve ser... O que a gente faz quando acaba o fim de semana, chega no fim de semana, a gente volta? A gente pega um transporte público coletivo, né? Um ônibus. A tradução melhor para isso é um ônibus, né? A linha da empresa ABC é a linha de ônibus 123. Ela inicia no município X e completa o seu percurso no município Y. Ambos o estado Z. Então, vamos pensar aqui. Essas são várias hipóteses. Olha só. Eu vou de Governador Valadares para Itaiumi, eu vou de Governador Valadares para Ipatinga. Pode ter os casos em que eu nem pegue esse ônibus convencional de viagem, mas pode ser um ônibus com perfil urbano, em Belo Horizonte para ir para Contagem, que são cidades que estão aglomeradas, que é o caso, provavelmente, de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano. Todos os dois municípios estão no estado Z. A quem cabe recolher o tributo e qual tributo é cobrado. Essa questão está tratando do conflito de competência, o ISS e o ICMS. Vamos lá para a gente entender isso aqui. De acordo com a Lei Complementar 116, o imposto sobre serviços é recolhido pelos municípios ou pelo Distrito Federal. Já o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços é de competência estadual e também do Distrito Federal, conforme disposto na Lei Complementar. Primeira questão, ISS e ICMS. Os dois incidem sobre serviço. O ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. O ISS é Imposto sobre Serviço. O ISS é competência municipal. O ICMS é competência estadual. Eu quero fazer uma outra observação aqui, gente, porque é muito comum em concurso fazer essa pegadinha. Tudo que é de município e tudo que é de estado, tudo que é de município e é de estado, podem ser cobrados pelo Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem competência dupla. Ele tem competência municipal e competência estadual. Aí, né, já coloquei aqui para vocês. Para saber qual é recolhido, se é ICMS ou ISS, é preciso conhecer a fundo como será a prestação de serviço de transporte. A principal informação a levar em conta é onde o transporte começará e onde ele terminará. Olha só, quando a gente vê a questão, ela está falando o seguinte: o transporte começa no município X e termina no município Y. Ele começa no município Y. Vamos ver aqui. Então, ICMS. O artigo 12, inciso 5 da Lei Complementar 87, cumulado com o artigo 1º do regulamento do ICMS, diz: o ICMS incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer valores. Ou seja, o ICMS incide sobre o transporte que inicia em um município e termina em outro município. Começa em um estado e termina em outro estado. Inicia fora do Brasil e termina em um trecho intermunicipal ou interestadual dentro do Brasil. Então, o ICMS é devido e sempre será pago ao estado em que é iniciada a prestação de serviço de transporte. Porém,
quando o transporte se inicia fora do Brasil, o pagamento do ICMS é feito ao estado em que o serviço for concluído. Gente, só para a gente entender isso aqui, a gente está falando isso dentro da inexistência de um tratado internacional. Porque pode haver tratado internacional do Brasil com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, para regular essa questão do ICMS. Então, é o seguinte, ICMS é cobrado quando inicia num município e termina em outro, independente de onde está esse município. Mas qual é o estado que cobra o ICMS? Onde inicia o transporte, onde inicia a operação de transporte. Vejam que o que a gente está falando não necessariamente está na questão, mas poderia ser objeto de várias questões. Muito fácil produzir questão com essa temática. Então, vamos lá. ISS, o imposto sobre... Deixa eu aumentar um pouco aqui, que ficou muito pequenininho. O imposto sobre serviço, o ISS, é de competência dos municípios e do Distrito Federal, tendo como fato gerador da cobrança a prestação de serviço de transporte anteriormente citados, mesmo que esses serviços não sejam atividade principal do prestador. Olha só, vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o que está falando aqui? Todo serviço de transporte dentro do município, ele é objeto do ISS. Se ele está cobrando o ISS, está cobrando pelo serviço, mesmo que não seja atividade principal do prestador. Então, a atividade principal dele não é fazer transporte de mercadoria, por exemplo. Se ele cobrar pelo transporte de mercadoria, ele vai ter que pagar o ISS. Então, vamos ver aqui. Conforme o disposto no artigo 1º, parágrafo 2º, os serviços que constam na lista anexa à lei 16 ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria. Serviço de transporte de natureza municipal, quais são eles? Serviço de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário, aquaviário de passageiros. Outros serviços de transporte de natureza municipal. Gente, outra questão aqui. Pode ser transporte de passageiro ou pode ser transporte de mercadoria, tá? É transporte. Não é só transporte de pessoas. É transporte. Transporte de mercadoria também. Jami, mas pode ter transporte metroviário, ferroviário, aquaviário de passageiros dentro do município? Sim. Em Governador Valadares, tem o transporte aquaviário. Vamos lembrar aqui, as balsas que bairros pelo Rio Doce, nós não temos ali, né, as balsas. As balsas, elas são elementos de transporte aquaviário. Então, nós temos sim, pode ter ferroviário? Pode, eu posso ter um metrô, eu posso ter alguma... Então, todo transporte, não é só ônibus, não. Todo transporte que for feito dentro do município, decide sobre esse transporte o ISS. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Assim, o ISS é devido aos municípios e incide quando o serviço de transporte iniciar e terminar no mesmo município. O município que é devido o pagamento desse imposto será aquele onde o transporte foi realizado. Então, vejam só. Vamos lá. Vamos entender aqui termos para a gente auxiliar a interpretação. Aqui nessa foto, vocês veem que eu dediquei a esses slides, hein, gente? Vamos lá. Para aplicação correta das legislações estaduais e municipais em relação à prestação de serviço de transporte, considera-se remetente, a pessoa que promove a saída inicial da carga, é quem remete a carga. Destinatário, a pessoa a quem a carga é destinada. Tomador de serviço, a pessoa que contratualmente é responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser o remetente, o destinatário ou um terceiro interveniente. Por exemplo, você entra no Mercado Livre, aí você compra um produto lá.
O Mercado Livre pode fazer a intermediação desse transporte, ou correio. Então, quando a gente pega o marketplace, né? O que é o marketplace? Marketplace é o local de venda. Um shopping é um marketplace, aqueles lugares ali aqueles shoppings que tem ali na Belo Horizonte, aqui em Valadares, é um marketplace. Na internet, o Mercado Livre é um marketplace. Ele pode ser um terceiro interveniente. O que ele pode fazer? Você comprou do fornecedor e ele vai fazer a entrega da mercadoria. Emitente, o prestador de serviço de transporte que emite o documento fiscal relativo à prestação de serviço de transporte. Então, isso nos ajuda a interpretar a questão. Vamos ver um exemplo. O ISS a ser recolhido deve ser calculado de acordo com as regras determinadas pelo município onde for realizado o transporte. Assim, se uma empresa transportadora estabelecida em Valadares for contratada por uma empresa estabelecida em Belo Horizonte para apanhar uma carga em Nova Lima e descarregar em Nova Lima, vai incidir ISS conforme as regras do município. Gente, eu coloquei Belo Horizonte aqui, mas não é Belo Horizonte não, viu? É Nova Lima. Eu vou corrigir esse slide antes de mandar para vocês. Incidirá o ISS de acordo com as regras do município de Nova Lima. Por quê? A carga, o transporte, ele foi feito em BH, não interessa se a transportadora é de Valadares, eu quero saber o seguinte, onde ocorreu a operação? Então, se a operação ocorreu em Nova Lima, eu pego a regra de Nova Lima e coloco o ISS sobre essa operação. Vamos ver aqui outros casos. Transporte de carga própria. Ami, eu sou dono de uma empresa de colchão e eu tenho meu caminhão para entregar o colchão. Então, vamos ver. Veículos próprios e os que utiliza para entregar a seus clientes as mercadorias que revende ou industrializa, ainda que faça cobrança do frete na nota de venda, não está prestando serviço de transporte para ser tributado pelo ISS ou ICMS separadamente. Olha só, se o transportador ou vendedor cobra o frete em separado, preenchendo o campo frete na nota fiscal, este valor sofrerá tributação pelo ICMS junto com a mercadoria que estiver sendo transportada. Então, vamos entender aqui. Eu pego uma nota fiscal, quando eu compro algo pela internet, eu recebo uma nota fiscal. Se a empresa ela faz o transporte, o veículo é dela, ou ela alugou o veículo, e ela está te cobrando o frete, nesse caso, ele compõe a mercadoria. Então, ele cobra ICMS nele, tá? Casos de empresa que conserta equipamento e com veículo próprio recolhe os equipamentos dos seus clientes e os devolve já consertados. Para este transporte, também não se sujeita a tributação de ISS separadamente do serviço de transporte. O frete entregará o valor do serviço de conserto e será tributado pelo ISS junto com toda a operação. Então, olha só, se o transporte ele é acessório do negócio, eu cobro ISS ou ICMS ou do serviço ou da mercadoria como um todo, considerando que o frete compõe o preço ou do serviço ou da mercadoria. Agora, veja bem, eu, Jamir, tenho uma loja de colchão e eu tenho um caminhão. E algum de vocês pede para mim, fala assim, Jamir, você faz o serviço de transporte da minha casa para outro local? Olha só, não é o meu negócio. Eu estou fazendo uma prestação de serviço de transporte fora do meu negócio. Aí, nesse caso, eu sou obrigado a pagar ISS do negócio, que é separado. Então, isso aqui é importante. Então, vamos rever a questão aqui. A sociedade empresária ABC, concessão de transporte público coletivo de passageiros, opera a linha de ônibus 123, que inicia seu trajeto no município X e completa seu percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. Sobre a prestação onerosa desse serviço deve incidir. Vamos ver. O trajeto começa no X e termina no Y.
Qual o imposto que é cobrado? 2. Ele começa no X e termina no Y. Qual município tem que pagar esse tributo? Então, vamos ver as alternativas. O ISS a ser recolhido para o município X? Cabe ISS dessa operação? Não, né, gente? Por quê? Porque o trajeto começa no município e termina em outro. Então, o que cabe é ISS. Quem deve recolher? Deve recolher, a ser recolhido para o estado em que localiza o município X. Muito cuidado nessa questão, gente. Por quê? Porque é muito comum nós fazermos, falar assim, o ICMS a ser recolhido para o município em que se localiza. Não, ICMS é estado. Então, olha como é que eu poderia fazer uma pegadinha aqui. Deve incidir ICMS a ser cobrado, já até fizeram, né? De forma conjunta pelo município X e Y. Não. Quem vai recolher é o estado, que se localiza no município X. Mas como o município Y também se localiza no estado do município X, é para esse estado. Então, a resposta correta seria a D.